pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo. Vamos continuar nosso curso de Estatística Básica, resolvendo aqui o nosso segundo exercício da sequência. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, meu amigo, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então vamos juntos fazer a leitura do enunciado. Leia a notícia. Comandada por uma mulher, a polícia baiana tem 45% de delegadas. Então, comandada por uma mulher, a polícia baiana tem 45% de delegadas. Há 202 delegadas na Bahia. Feitas as contas, 45% das delegacias do estado são comandadas por mulheres que carregam revólver na cintura e o estojo de maquiagem na bolsa. Em São Paulo, esse índice não ultrapassa 10%. Então, nós temos um texto e, a partir deste texto, foi montado aqui também um gráfico para ilustrar melhor a situação. Então, veja, o título do gráfico: porcentagem de delegadas na Bahia em comparação com outros estados. Então, na Bahia, nós temos aqui 45%, Minas Gerais, 20%, São Paulo, 10% e no Paraná, 11%. Então, agora nós vamos fazer a leitura das perguntas. Vamos lá, descendo aqui um pouquinho a folhinha e vamos responder. Com base nas informações, responda. Letra A. Quantos delegados homens há na Bahia? Então, veja, se são 202 mulheres e essas 202 correspondem a 45% do total, quantos homens correspondem a 55%? Bom, mas como é que eu consegui chegar a esses 55%? Se nós somarmos o total de homens mais o total de mulheres, tem que dar o quê? 100%, correto? Se mulheres são 45%, homens tem que ser 55%. Então, por meio de uma regra de 3 simples, nós vamos descobrir o valor, a quantidade de homens que são aí delegados, ok? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter a seguinte situação: 45 vezes x, que a gente vai indicar apenas por 45x, vai ser igual ao produto de 202 vezes 55. Então, antes de colocar o resultado aqui, eu vou armar a conta. 202 vezes 55. Vamos fazer o cálculo. Você pode até pausar o vídeo, tentar fazer a continha, tá? Para você testar a sua matemática básica. Então, multiplica 5 vezes 2, 10, vai 1. Fica o 0. 5 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 5 vezes 2, 10. Vamos agora fazer o mesmo com o outro 5. 5 vezes 2, 10. Já tem 1 aqui, só colocar o 0. 5 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 5 vezes 2, 10. Temos aqui duas parcelas, vamos somar. Então, vamos fazer 0 com nada, 0. 1 com 0. 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1 e 0 mais 1, 1. Temos então como resposta 11.110. Então vou colocar aqui 11.110, que é o resultado de 202 vezes 55. Então deixa eu apagar aqui o nosso quadro para a gente poder fazer aqui as demais contas, fazer os outros cálculos. Beleza? Então nós temos uma equação do primeiro grau, 45 vezes x. Para a gente descobrir o valor de x, basta dividir 11.110 por 45. Então, novamente, nós vamos armar a conta aqui, e efetuar. Tá bom? Então, é importante que você tenha um pouco de domínio de tabuada para resolver isso com um pouco mais de rapidez, certo? Então, você vai baixar aqui uma centena, 111, para dividir pela dezena, que é o 45. Então, 2 vezes 45 dá 90. 90 para chegar a 111, sobra 21. Baixa 1. 4 vezes 145, 160 mais 20, dá 180. 180 para chegar a 211, 31. Então, baixo 0. Quanto vezes 45 dá próximo de 310? Seria 6.
6 vezes 45 daria 270. 270 para chegar a 310, sobra 40. Então, sobrou 40. 40 não dá para dividir por 45. Você acrescenta uma vírgula aqui e um zero aqui. Bom, o resultado aqui seria 8, né? Que daria 320 mais 40, daria 360, sobraria 40 de novo. Aí ficaria toda a vida sobrando 40. Daria, isso aqui seria o que a gente chama de dízima periódica. Então, para não fazer cálculo com vírgula, você pode arredondar. Na estatística, alguns cálculos você faz por aproximação, tá bom? E esse vai ser um deles. Então, x é aproximadamente 247. A gente vai arredondar para o inteiro mais próximo. Então, 0,8, o inteiro mais próximo seria 247. Então, x aqui, ó, aproximadamente 247 homens. Está respondido a letra A. Vamos apagar o nosso quadro para a gente continuar resolvendo aqui as demais questões. Ok? Então, pessoal, vai anotando, faz as continhas, para que você fique fera aí na matemática básica e entenda bem, né, esse assunto de estatística. Ó, 247, vou deixar minha resposta aqui. Agora, veja, elabore, letra B, né, aqui, ó, elabore um quadro de distribuição de frequências absolutas e relativas para os delegados homens, mulheres, na Bahia. Veja, a frequência absoluta seria o quê? O número total de delegados em cada estado. Cada estado não, só na Bahia. Como ele quer só na Bahia, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar homens, primeiro, e embaixo eu vou colocar mulheres. E vamos, assim, montar a nossa tabelinha. A segunda coluna eu vou chamar de frequência absoluta, que seria o número total de homens e o número total de mulheres dentro do estado da Bahia. Já fizemos esse cálculo, ó, 247 seriam homens. Então a gente põe aqui, ó. A frequência relativa é a porcentagem. A porcentagem é de, deixa eu escrever aqui, FR, seria de 55%. Tá vendo? Então, a frequência acumulada de mulheres foi dada no enunciado, 202. E a frequência relativa seria de 45%. Tá vendo? Então, essa aqui seria uma tabela, né, de distribuição, um quadro de distribuição, ou uma tabela de frequência também poderia se chamar assim, onde nós temos a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, saibam diferenciar frequência acumulada, que seria o valor, a quantidade, e frequência relativa é a porcentagem, ou seja, a parte em relação ao todo. Tranquilo? Então, vamos apagar e resolver aqui o item C. Qual é a frequência relativa de delegados homens em São Paulo? Está falando de frequência relativa. Então, ele quer a porcentagem. Para responder isso, a gente não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. É só ir lá no gráfico e consultar, não é, a frequência de homens. Veja, se 10% são homens, quanto falta para chegar a 100%? Seria 90%. Então, 90% equivale aos homens. Certo? Então, isso aqui é apenas uma leitura, uma interpretação de gráfico. Tá? Você saber ler o gráfico, saber interpretar as informações que estão ali naquele gráfico. Galera, então a gente vai fechar o nosso exercício aqui. Espero que essas dicas aqui básicas tenham te ajudado. Estarei postando mais vídeos sobre estatística básica. Então, por favor, se inscreva no canal aí e ative o sino para receber, para ser notificado sobre os novos vídeos. Um abraço e até a próxima!